paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer imenso contar com a sua companhia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, os benefícios da aprovação do discípulo de Cristo. Já compartilhe esta aula, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações. O objetivo da nossa aula é descrever o perfil de Jó e sua integridade, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó, mostrar como foi o final da vida de Jó. Não sai daí, já já a gente volta. Tiago capítulo 1 e 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 5 e 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos aqui no nosso texto de referência, Tiago, falando sobre a paciência de Jó, que nós possamos aprender, ter paciência como Jó teve paciência. Às vezes acontece algo inesperado na nossa vida, que não chega nem aos pés do que aconteceu na vida de Jó, e nós já ficamos desesperados, nós já ficamos desesperançosos, nós já perdemos a nossa fé, mas a palavra de Deus nos ensina que Jó enfrentou uma luta tão grande na vida, mas não perdeu a paciência, não perdeu a fé. E Tiago também ressalta que nós precisamos continuar sendo pacientes, porque nós servimos a um Deus misericordioso e piedoso. Ele vai nos ajudar. Tópico 1. Jó, um homem aprovado por Deus. Nós ouvimos essa palavra aprovado e ela traz alegria, ela traz regozijo, ela traz festa. Sempre nós vemos isso. Alguém quando passa no vestibular foi aprovado e a família festeja, faz festa. Na faculdade, quando conclui-se um curso, a família faz festa. E é um momento de alegria, é um momento de prazer, de regozijo, de abraço, de felicidade, porque foi aprovado. Essa palavra traz satisfação para a vida das pessoas. E às vezes, quem chega na festa, quem foi convidado para aquela festa, ele vê a pessoa festejando, tá vendo apenas um momento de glória da vida da pessoa, tá vendo aquela pessoa satisfeito porque foi aprovado, mas não viram o processo doloroso que aquela pessoa enfrentou para chegar ali. Muitas pessoas, às vezes, são convidadas para uma festa, mas não viram o processo. Nós vamos falar sobre um homem que foi aprovado por Deus, mas nós não vimos o processo doloroso na vida de Jó. A Bíblia refere Jó como o homem mais rico do Oriente, um homem que possuía grandes fazendas, um homem que tinha muitas riquezas, um homem que tinha uma família abençoada, que era próspero em tudo, tanto materialmente como espiritualmente. Tudo
lia muito bem, era um homem que tinha amigos, era um homem que as pessoas da região dele o conheciam, lhe temiam, lhe respeitavam pelo homem que ele era, tanto na sociedade como um sacerdote dentro de sua casa. Mas um dia a tentação chegou, um dia a provação chegou, um dia a tempestade chegou na sua vida. Jó nos chama bastante atenção porque ele não era orgulhoso. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que elas alcançam bem na vida, se tornam bem-sucedidos e acabam sendo arrogante, orgulhoso, acabam deixando Deus de lado. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que deixaram de congregar porque viu coisas que lhe atraíam no mundo, viram coisas que lhe chamaram a atenção e desistiram de congregar, desistiram de ir para a igreja, desistiram de amar a Deus acima de todas as coisas. Jó, um homem mais rico do Oriente, um homem que possuía muitos animais, mas o que nos chama a atenção no livro de Jó, que isso não era o seu bem maior. O seu coração não estava nas riquezas, o seu coração não estava naquilo que ele possuía de material, o seu coração estava em Deus. Onde estava o tesouro de Jó? A Bíblia diz que onde está o coração do homem, ali está o tesouro. O coração de Jó estava onde? Nas riquezas. O coração de Jó não estava nas riquezas, porque as riquezas não eram o seu maior bem, porque as riquezas não eram o seu tesouro. Ele era inteligente, era um homem rico, mas era um homem sábio, porque ele tinha esse entendimento que o seu bem maior estava em Deus. Jó, ele poderia perder tudo na sua vida, mas ele entendia que não poderia perder a presença do Espírito Santo. Ele poderia perder tudo na sua vida, mas ele não poderia perder a presença de Deus na sua vida. Ele entendia isso muito bem. É tão certo que ele entendia isso muito bem, que mesmo sendo tão rico, tão cheio de posses, tão poderoso nessa terra, tão respeitado, mas ele ainda se submetia à vontade de Deus, ainda ele servia a Deus, ainda ele dedicava tempo da sua vida a Deus. Quantas pessoas, ao possuir bens materiais, eles não têm mais tempo para dedicar a Deus. Diz que não tem mais tempo, não sobra mais tempo, a agenda está sempre superlotada, a vida está uma correria, mas Jó, ele não encontrava tempo para adorar a Deus, ele fazia acontecer o tempo de adorar o Senhor. Ele sabia da importância que era Deus na sua vida. Quantos de nós precisamos entender, nós precisamos dedicar tempo a Deus, entender que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá, Ele também tira, e Ele dá para aquele que não tem. Mas quando o Senhor te der algo, lembre que foi Ele que te deu, e o tesouro dessa terra, o ouro, a prata que Ele te deu, não pode substituí-lo. Quantas pessoas têm substituído Deus pelas coisas desta vida? Mas Jó, um homem rico, nos ensina que nós precisamos dedicar tempo a Deus, porque fomos feitos criatura para adorar e exaltar o nome santo do Deus vivo. Jó, ele sempre adorou ao Senhor. O livro de Jó deixa bem claro que ele era um adorador. Jó era tão dedicado e tão preocupado em viver reto diante de Deus, que a Bíblia diz que ele era reto, que ele era íntegro, e além de tudo isso, ele se desviava do mal. Você sabe o que é se desviar do mal? É saber que aqui onde você mora está tendo uma briga do lado da sua casa. E você precisa ir para a sua casa, que fica logo depois de onde está acontecendo aquela briga. Você se desviar do mal é você pegar
3 quarteirões depois da sua casa, fazer um rodeio bem grande para você vir pelo outro lado, porque a sua casa está aqui. E você faz uma rota bem grande para vir para sua casa, para não ter que passar por aqui, por esta briga. Isso é se desviar do mal. Jó, ele se desviava do mal quando ele sentia cheiro do pecado se aproximando. Ele já se afastava. E nós, o que nós estamos fazendo para nos desviar do mal? Jó era assim, um homem que agradava o coração de Deus. E a Bíblia diz, como ele era um homem rico, todos os filhos dele faziam festa, cada um tinha sua casa, cada um fazia festa em sua casa. E no dia quando era festa na casa de um, os outros 9 iam. E quando era na casa do outro, todos iam. E assim sucessivamente. Então dá para entender que a vida dos filhos de Jó era sempre de festa, era o ano inteiro de festa, porque sempre tinha datas comemorativas e eles iam. Percebe que a família de Jó não tinha ninguém intrigado. Percebe que na família de Jó não tinha nenhum problemático. Percebe que na família de Jó era uma família perfeita, obediente ao Senhor. Mas mesmo assim, quando terminava as festas na casa de cada um dos seus filhos, a Bíblia diz que ele fazia sacrifício ao Senhor. Que se porventura os seus filhos tivessem feito ou falado, pensado alguma coisa que desagradasse a Deus, ele já estava fazendo aquele sacrifício de perdão, implorando a Deus perdão pela sua família. Jó deixa um exemplo de pai, pai que ora, pai que entrega a sua casa ao Senhor, pai que levanta de madrugada para orar, pai que ora durante o dia, pai que está sempre atento ao comportamento dos filhos. Jó nos dá um exemplo de que hoje os pais precisam ser despertados e não deixar a responsabilidade da sua casa apenas para as mães. Muitos pais têm deixado de ser o sacerdote da casa e têm deixado o sacerdócio da casa para a esposa. Mas Deus, ele fez a mulher para ser conselheira, para ser ajudadora, não para tomar todas as responsabilidades de um lar, tomar de conta da casa, tomar de conta dos afazeres da casa, ter que educar os filhos, ter que levar os filhos para a escola, ter que trazer, ter que ensinar tarefa em casa, ter que ensinar a ler a Bíblia, ter que dizer que o menino deve orar. Essa responsabilidade não deve ser apenas da mãe. Muitos têm lançado sobre as mães essa responsabilidade. Muitas mães vivem na igreja orando, chorando, implorando a Deus pela vida do seu filho. E onde está o pai? Onde está este pai que não se posiciona, que não se coloca na posição que Deus lhe fez? Porque Deus fez o homem para isso, para ser o sacerdote da casa. E se você, pai, que nos assiste neste momento, não está tendo essa atitude de se levantar e orar, interceder em favor da sua casa, do seu lar, da sua família, tome uma posição hoje, porque você é o sacerdote da casa. Jó entendia o seu papel como sacerdote e trabalhava muito bem, e por isso que ele agradava ao Senhor, e por isso que ele tinha uma família estruturada, porque ele tinha responsabilidades e cumpria com as suas responsabilidades e obrigações. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó e no capítulo 2 que certo dia os filhos de Deus foram se apresentar diante dele e Satanás também foi. Tá pensando o quê? Que ele não anda? Ele anda. Tá pensando que ele tá parado? Ele tá agindo. E Deus perguntou para ele de onde ele vinha e ele disse: por aí, de andar para lá e para cá sobre a terra, de cima para baixo. Olha só, ele anda para lá e para cá, de cima para baixo, observando a vida de todo mundo, querendo destruir a vida de todo aquele que está desatento. E Deus perguntou se ele havia visto Jó e ainda fez um elogio. Olha que lindo, olha que maravilhoso, o próprio Deus elogiando uma criatura. O Deus Todo-Poderoso fazendo elogio a um homem. Viu meu servo Jó? Um homem que é reto, um homem que é íntegro, um homem que se desvia do mal. Satanás disse: vi sim.
Também, como ele não pode ser justo e santo, se tem uma vida boa, ele tem uma família boa, se é muito rico, o Senhor encheu ele de riqueza. O Senhor encheu ele de riqueza, tanto material como espiritual. Lógico que ele só pode ser um homem muito feliz e contente. Ele vai blasfemar de quê? Agora tira tudo dele para ver. E o que me chama bastante atenção no capítulo 1 é que Satanás falou para Deus o seguinte: olha, tu fizeste uma cerca ao redor dele e ninguém pode entrar, e ainda encheu ele de riqueza. Eu achei isso muito importante. Satanás, ele sabe quando nós somos cercados por Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui no relato de Satanás, ele diz que existe uma cerca ao redor de Jó, que ninguém podia tocar em Jó. Ele estava guardado e protegido debaixo da sombra do Onipotente. Existia uma cerca que dividia Jó e Satanás não poderia de modo algum ultrapassar aquela cerca, porque aquela cerca foi feita por Deus. E ele questiona: como pode ele não te blasfemar? Como pode ele não negar? Tu fizeste uma cerca ao redor dele, fizeste uma muralha enorme ao redor dele, encheu ele de bens e fartura. Do que ele vai reclamar? Tá com uma vida boa. E Deus permitiu que ele tirasse tudo de Jó. Olha só como ele tem pressa de destruir. Olha só como ele tem interesse de destruir. A Bíblia diz que foi um atrás do outro, um servo atrás do outro dando notícia. Veio isso e todos os teus camelos foram mortos. Aconteceu isso e todos os teus gados foram mortos. Cada servo foi chegando na casa de Jó, contando uma desgraça que havia acontecido. E por último chegou, estavam teus filhos, como de costume, fazendo um churrasco, e aconteceu isso, e todos os teus filhos morreram. Então, o inimigo veio com toda a força, com toda a violência, para destruir todos os bens de Jó. Mas isso só aconteceu porque Deus permite. Só aconteceu isso porque Deus permitiu. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, que você está enfrentando, mas entenda que ela pode estar acontecendo por permissão de Deus. E Raquel, e como eu vou entender quando é permissão de Deus? Lendo a palavra, analisando a sua própria vida, revisando, fazendo um autoexame, vendo o que aconteceu. Jó, ele tinha certeza da sua retidão, tinha certeza da sua integridade. Ele sabia que ele não estava vivendo aquela tempestade porque ele provocou. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo uma tempestade porque provocamos, mas agora Jó está vivendo uma luta, uma adversidade, uma tempestade que não foi ele que provocou, ele era reto diante de Deus, mas está havendo uma guerra entre céu e inferno, entre Deus e Satanás, para ver se Jó permaneceria fiel ou se blasfemava. Sabes por quê, amados, que Deus permitiu isso? Porque Deus conhecia Jó. Deus, ele conhece todos os filhos. Tem o ditado que Deus só nos dá aquilo que nós suportamos. A luta, ela vem de acordo com a nossa resistência, de acordo com a nossa força. E Jó era um homem forte. E Deus conhecia Jó. Por isso que Deus permitiu isso. Deus, ele te conhece. Ele sabe a luta que você está vivendo e ele sabe que você pode suportar. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não te abandonou. Escuta, a luta que você está vivendo, ela tem começo, tem fim. Toda tempestade, ela tem começo, tem fim. Vem uma ventania tão forte e parece que vai desabar, parece que vai acabar tudo. De repente ela acaba em 20 minutos. Uma chuva tão forte que tu pensa que o mundo vai se acabar. Em 20 minutos ela passa. Lógico que ela vai deixar muitos desgastes, ela vai deixar muitos prejuízos, mas ela vai passar. A luta que você está vivendo, ela vai passar.
ela tem um começo, ela tem um fim. E quando ela passar, Deus vai te retribuir. No capítulo 2, diz que novamente um outro dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele e veio também Satanás se apresentar diante do Senhor. E Deus fez a mesma pergunta de antes, de onde vem? E ele disse de andar para lá e para cá, pela terra de cima para baixo. E ele fez a segunda pergunta, viu Jó? Ele disse, e aí, como está Jó? E ele disse, tu permitiu que lhe tirasse apenas seus bens, mas acredito que se o Senhor permitir que eu toque na saúde dele, nos ossos dele, na carne dele, ele blasfemará de ti. Deus, conhecendo a integridade de Jó, conhecendo o servo que tinha, conhecendo o filho que tinha, deu permissão para Satanás tocar na vida de Jó. E naquele dia, Satanás saiu depressa da presença de Deus e foi até a casa de Jó e atacou Jó com uma úlcera. A Bíblia diz que desde o seu dedo do pé até a coroa da sua cabeça, Jó foi atingido com uma úlcera. Feridas tão grandes que Jó pegava cacos para se coçar de tanta dor que ele sentia. Mas Jó continuou firme na presença de Deus. Tópico 2. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Não viva sem alvo, querido. Nós que estamos aqui na terra, nós temos que ter meta, nós temos que ter alvo. Nós temos que ter propósito. Nós não podemos viver aleatoriamente. E se você diz, ai, mas eu não sei como atingir meu alvo, eu não sei qual é a minha meta, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Leia a palavra, que na palavra o Senhor vai falar contigo, na palavra Ele vai te revelar qual é o teu propósito, porque na vida tem que ter propósito, tem que ter alvo. Até Satanás ele tem alvo, e o alvo de Satanás era atacar as finanças de Jó, atacar a família de Jó e atacar a saúde de Jó. E continua sendo este o alvo dele. Quantas vidas destruídas? Porque as pessoas, elas perdem as suas finanças, a família fica desestruturada, a família fica sem refúgio, a família fica sem dinheiro e começa as contendas, começa as brigas, começa as separações. Quantos casais se separam por causa de finanças? Quantas famílias se destroem por causa de finanças? Então ele tenta destruir, assim, fazer o alvoroço, o caos na vida das pessoas. E ele tentou e conseguiu isso na vida de Jó, porque Deus permitiu. Atacou as finanças e a família primeiro. Ele atacou finança e família. Viu que Jó não negou o nome de Deus. Jó negou tudo. Jó amaldiçoou o dia que nasceu ao extremo. Que aquele dia se tornasse em treva, que aquele dia se tornasse em escuridão, que aquele dia, melhor se aquele dia não tivesse existido, melhor se ele não tivesse nascido, melhor que se a mãe dele não tivesse engravidado, tudo. Mas Jó, em momento nenhum, ele blasfemou de Deus. Ele amaldiçoou muita coisa, muita, mas ele não amaldiçoou Deus porque ele sabia que ele dependia de Deus. E Jó não era doido de amaldiçoar aquilo que ele dependia. Se eu dependo de algo, eu não vou destruir aquilo que eu dependo. Jó, ele não dependia das suas finanças, ele não dependia da sua família, ele dependia do Senhor. E quem deposita a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa nas suas finanças, naquilo que possui nessa terra, se é um tolo, se torna tolo. Mas Jó era sábio, Jó era inteligente. Ele depositava sua esperança, sua confiança no Senhor. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele tinha conhecimento de que Deus era a sua prioridade, de que Deus era o seu bem maior. E quem deposita a sua vida inteira em finanças, quando perde, se desaba, perde tudo. Jó estava em um momento difícil,
cruel da sua vida, mas ele sabia que ainda tinha um refúgio, que ainda tinha um escape, que ainda tinha uma solução, que ainda tinha uma saída. A sua mulher disse: olha, tu já perdeu tudo, homem. Deixa-se Deus também. Tu já largou tudo, já não tem mais nada, o que tu ainda quer com esse teu Deus? Jó disse: não, de modo nenhum eu posso deixar o meu Deus. Eu vim sem nada para essa terra, vou voltar sem nada. Mas eu não vou amaldiçoar o Deus que me fez a vida. Sabe o que acontece quando somos atingidos? A nossa família, tudo se desmorona e as pessoas que dependem de nós. Já imaginou que muitas pessoas dependiam de Jó? Jó poderia ser também uma pessoa abençoadora. Ele era um sacerdote da sua casa. Com certeza, muitas famílias dali vinham até Jó pedir oração para que Jó orasse pelas suas finanças, para que Jó orasse pela sua família, para que Jó intercedesse pelos filhos de alguém. Então, Jó, como sacerdote da sua casa, ele também era conhecido como sacerdote daquela região, porque as pessoas lhe temiam e lhe obedeciam e tinham admiração profunda pelo seu comportamento. Jó também poderia ajudar muitas pessoas, muitos necessitados, muitas viúvas, carentes, qualquer que seja. Ele poderia ser uma pessoa que beneficiava a sociedade, que ajudava, que contribuía. Então, se Satanás está atacando, está atingindo a finança de Jó, a família de Jó, a saúde de Jó, ele também está atacando outras pessoas, mesmo que não seja de uma forma direta, mas de uma forma indireta, ele está atacando outras pessoas que dependiam de Jó. Por exemplo, os funcionários. Quantos funcionários Jó não tinha para cuidar dos seus rebanhos, de suas fazendas? E agora? Perdeu tudo. E essas pessoas vão ficar como? As famílias dessas pessoas vão ficar como? Os seus filhos, que deveriam ter muitos empregados dentro de casa, agora não tem mais patrão, os filhos morreram. E essas pessoas desempregadas, essas pessoas também ficaram desestruturadas, essas pessoas também perderam. Então, ele causou um problema grande, não só na vida de Jó, mas de todos aqueles que dependiam de Jó. Se ele era um empresário muito influente, muito rico naquele lugar, é como se uma empresa muito grande fale em nossa cidade, é como se uma empresa que tem muitos funcionários fale, então esses funcionários ficam sem emprego e essas famílias também ficam passando por necessidade. Então isso foi que aconteceu na vida de Jó. Entende a importância de nós não desistirmos da nossa família? Entende a importância de cuidar da sua família? Já pensou se todos nós cuidássemos dos nossos? Seríamos uma comunidade melhor, seria uma sociedade melhor, não teria tanta família desestruturada, não teria tantos filhos sem pais, não teria tantas mães solteiras, tantas mães chorando a morte dos filhos e tudo mais, porque falta alguma coisa. Então é muito importante uma família estruturada. Uma família que começa estruturada, ela vai criar os filhos, vai ter filhos estruturados. Uma família bagunçada, ela vai crescer, os pais só sabem falar mal dos filhos, só sabem amaldiçoar os filhos, só sabem xingar os filhos, por exemplo. Aquele filho vai crescer naquele ritmo, ele vai entender que aquilo que é um ensinamento e ele vai viver do mesmo jeito, xingando, amaldiçoando, bebendo e a vida inteira assim. E os filhos vão vendo e vão fazendo a mesma coisa que os pais vão fazendo. É uma família desestruturada. Mas se eu vivo nos padrões do Senhor, ensino os meus filhos a viver nos padrões do Senhor, meus filhos também irão ensinar os seus filhos. Então é muito importante uma família estruturada. Então, mas a minha família está toda bagunçada, como que eu conserto? Ainda tem jeito, ainda tem esperança. Nós servimos ao Deus da esperança.
Ele pode resolver a situação da tua vida, ele pode resolver o problema financeiro, ele pode resolver o problema familiar, ele pode resolver a saúde que está sendo afetada. Nós servimos a um Deus forte e poderoso. Ele pode restaurar a tua vida. Tu somente confie nele, continue orando, perseverando na fé. Tópico 3, lições para o discípulo de Cristo. Vamos ver o que diz em Jó 42:10. Diz assim: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. É importante nós ressaltarmos aqui sobre o cativeiro de Jó. No tópico 3 está falando sobre as lições preciosas que nós vamos tirar da vida de Jó. O objetivo do tópico 3 é nos mostrar como foi o final da vida de Jó. Como eu sempre falo, cada tópico da lição é referente a um objetivo. Nós não podemos sair desses objetivos, sempre temos que estar focados nos objetivos. Então, o objetivo do terceiro tópico é mostrar como foi o final da vida de Jó. E aqui no capítulo 42, versículo 10, fala que Deus mudou o cativeiro de Jó. E quando nós lemos esse versículo, nós imaginamos assim, uma coisa imediata, do jeito que aconteceu antes. Para destruir, gente, é muito rápido e muito fácil. Para construir, leva-se uma vida, mas para desfazer aquilo que foi construído ao longo de uma vida, é muito rápido, é muito fácil. Jó perdeu tudo muito rápido, tudo em uma velocidade muito grande, mas para ele reconstruir tudo novamente, não foi no estralar de dedo. O versículo 10, mudou o cativeiro de Jó e Jó já amanheceu cheio de filhos. Gente, 10 filhos é um ano. Se fosse um ano de um filho para o outro, foram 10 anos. Então, ele não teve a vida restaurada de imediato. Possivelmente, Jó teve todos seus bens restaurados. A Bíblia diz aqui que as pessoas vieram até ele e trouxeram-lhe presente, traziam ouro para ele, traziam animais para ele. Então, muitas pessoas ricas que tinham a posse como ele vieram e trouxeram presente para ele. Então muita gente trouxe presente. Então ele foi melhorando de vida, ele foi tendo outros filhos. Aqueles filhos não ressuscitaram, gente. Quando a tempestade vem, ela deixa sequela, ela deixa consequências ruins na nossa vida. Deus restaurou a vida de Jó, mas os 10 filhos não ressuscitaram, não. Ele teve outros 10 filhos. E ele teve que aprender a viver uma nova vida. Deus não trouxe a vida passada. Ele está tendo outros animais, ele está tendo outros rebanhos, ele está tendo outros ouros. E a vida está sendo reconstruída novamente com outros filhos. Aquele que ele perdeu, nunca mais ele o viu. Então, Deus mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O que acontece aqui? Jó reconstruiu a vida, mas ele não teve as mesmas amizades. Os amigos de Jó não eram mais seus amigos. Por eles terem achado que Jó estava em pecado, eles tanto foram cruéis com a vida de Jó, como eles distinguiram Deus ruim. Eles tiveram para si uma imagem de um Deus ruim e um Jó pecador. E Deus, ele diz para Jó orar pelos amigos dele. E o que Deus está dizendo? Olha, eu quero que tu reconstrua tua amizade novamente com os teus amigos como era antes. E Deus, ele se apresentou para os 3 amigos de Jó também. Vocês agiram errado com Jó. Eu não gostei das atitudes de vocês quanto a Jó, porque era eu que estava provando ele. Agora vocês vão lá e levem sacrifício para Jó, fazer sacrifício diante de mim por vocês, para eu perdoar vocês. A Bíblia diz que os amigos de Jó foram até ele, mas porque Deus havia dado uma ordem para eles irem. E aí houve uma reconciliação entre esses 4 amigos, 3 amigos de Jó, 4. Eles são 4 pessoas. Então Deus,
Ele quer que a gente viva bem uns com os outros. Então, se você tem mágoa de alguém, o que Deus está nos ensinando? Se você tem mágoa de alguém, se você tem rancor de alguém, se você tem ressentimento de alguém, alguém lhe magoou, alguém lhe fez mal, é hora de se reconciliar. É hora de reconstruir a amizade que foi interrompida por causa de coisas que foi feito no decorrer da vida. Então Jó está sendo muito mais abençoado por Deus espiritualmente, porque ele está perdoando seus amigos. E é por isso que o versículo diz, Deus virou o cativeiro de Jó, ou seja, a vida espiritual de Jó está melhorando mais e mais. Apesar da sua vida material já ter sido melhorada, mas a sua vida espiritual está melhorando, porque ele está orando pelos seus amigos, oferecendo sacrifício ao Senhor pelos seus amigos, pedindo perdão aos seus amigos, por mais que tenha sido seus amigos que tenha lhe virado as costas, que tenha interrompido a amizade. Era eles que tinham que ter ido até Jó, mas eles estão indo até Jó por causa que Deus está dando uma ordem e Jó está orando, abençoando, e a amizade dele está sendo reconstruída novamente. Aí no subtópico 3 e 2 mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos estar na presença de Deus sem orgulho, sem arrogância, e sem mágoa e sem rancor. Então é isso que nós tínhamos para falar sobre a lição de hoje. Espero que tenha contribuído muito. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, te louvamos por mais este tempo contigo, que o Senhor possa abençoar os nossos corações, que nós possamos encontrar força, refúgio, esconderijo em ti, que o Senhor possa nos cercar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo neste momento, todos que ouvem, todos que nos assistem neste momento, que a mão poderosa do Senhor possa socorrer, possa ajudar, possa sustentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.